Meu desafio hoje aqui é falar sobre um tema que a gente recebe essa dúvida todos os dias, falar um pouquinho sobre o modelo de negócio na geração distribuída e no final a gente vai falar um pouco de um novo desafio que a gente vai enfrentar na GD. Eu não sei se todos aqui me conhecem, o passador não está passando, não. Agora foi. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, atuo na geração distribuída, no setor de energia renovável há 18 anos, advogado há 20 anos já no setor. E eu acredito, é um propósito que eu tenho, que qualquer pessoa pode ser sim um investidor de energia. E a dúvida que eu recebo praticamente todos os dias no escritório é simples, que eu tenho certeza que vocês também se perguntam, é se a GD morreu. Se a GD morreu, eu sempre falo com o meu cliente, você está falando com um espírito, porque praticamente o que eu faço hoje, dos meus maiores negócios, dos meus maiores clientes, são clientes de geração distribuída. A gente já abriu mais de 200 empresas de energia para assinatura nos últimos 3 anos. Então, ou seja, é um setor que ainda tem um potencial de crescimento muito grande, porque precisa escoar essa energia que está sendo compartilhada. Como meu tempo é um pouquinho curto, eu vou passar direto para um tema que é um tema que os integradores têm como desafio, que é a inversão de fluxo. O que é interessante a gente falar sobre a inversão de fluxo? É um problema que nós mineiros exportamos. A gente queria exportar só queijo e leite e a gente acabou exportando a inversão de fluxo. Eu não estou falando um tom de brincadeira, mas é verdade. Hoje todas as distribuidoras do Brasil copiam a CEMIG. Copiam para as coisas boas e principalmente para as coisas ruins. A inversão de fluxo, ela sempre existiu no sistema elétrico, mas ela deu brecha para as distribuidoras alegar como um impedimento para que você faça a sua conexão a partir da resolução 1059, que é a resolução que regulamentou a Lei 14.300, que parece que não termina de ser atualizada. Por isso que a gente fala sempre nos fóruns, Lei 14.300 e suas atualizações. É uma lei que ela não para de ser atualizada. Eu trouxe para vocês aqui um dado muito importante da Greenem, e eu aconselho vocês lerem sempre os relatórios da Greenem, tem muitos insights comerciais, inclusive, onde a gente tem um panorama da inversão de fluxo em 23 e 24. E a gente percebe que Minas Gerais, o meu estado, aumentou muito. Então isso aqui é uma resposta dos integradores sobre o questionamento de ter enfrentado a inversão de fluxo. E o estado de vocês também teve um aumento de mais de 50%, ou seja, nós saímos de 45% para 70% de problemas com inversão de fluxo. Quando a gente analisa esse dado, a gente tem a consciência que realmente esse problema é um problema grave e que ele impacta principalmente os integradores de menor porte. Agora, por que eu estou trazendo esse tema e eu não vou falar muito sobre a questão jurídica? Porque nós sabemos, a Bárbara, por exemplo, todos os eventos que ela já falou nos fóruns, você tem um passo a passo. Você reclama na distribuidora, você vai na ouvidoria e você chega até a ANEEL. Nós sabemos que o cliente nosso não tem paciência para isso. E esse é um problema que vocês vivem. Mas, o que eu quero falar para vocês aqui são de insights que vocês precisam criar, ter um senso crítico ao analisar a legislação, entender o que os outros estão fazendo, porque tem uma série de integradores que não enfrentam esse problema. Tem integradores que hoje a inversão de fluxo, mesmo existindo, não é um problema tão grave para a empresa dele. Quando a gente vem nesse dado aqui, olha, 45% dos casos de inversão de fluxo foram resolvidos em 24. Como que eles foram resolvidos? Com a resolução 1059, a gente abriu espaço para algumas soluções para inversão de fluxo que até hoje alguns integradores não usam. E aí quando você vai avaliando o relatório, a primeira solução, que não é a que nós queremos, é a diminuição da potência. Só que em muitos casos, a potência
que o integrador vende para o cliente, ela é muito maior do que o que ele precisa. Então, nesse momento de inversão de fluxo, a gente percebeu que os integradores começaram a realmente fazer uma análise técnica de carga que não era feita anteriormente. Na minha casa é assim. O sistema que foi instalado lá 4 anos atrás, ele tem muito mais geração do que a necessidade de consumo. Eu demorei quase 3 anos para conseguir consumir tudo quando eu coloquei um carro elétrico. A segunda saída, e ela é muito interessante porque é uma saída da resolução. Eu estava no sul do Brasil, mais lá para interiorzão de Florianópolis, na semana passada, e muitas pessoas nunca ouviram falar do Fast Track. Mas é porque também não existe na legislação, né? Isso foi uma invenção, na verdade, uma fala para tentar dar a conotação que é mais rápido. Quando você vai analisar os dados da ANEEL, até 2024, a maioria dos kits instalados era de potência até 5 kW. Esse representa mais de 80% das instalações residenciais. Tudo bem que isso vem aumentando porque vem tendo uma conscientização de instalação maior do que antes. Mas 7.5 hoje é uma potência que muitas empresas hoje estão faturando aí 3, 4 milhões de reais, vendendo de 20 a 50 kits por mês. Só que tem integrador que pede 7.5, mas não cumpre o requisito do Fast Track, que é assinar uma declaração dizendo que o seu cliente não vai injetar energia em outra unidade consumidora. E aí ele pede sem assinar essa declaração e vem a inversão de fluxo com 7 kW, com 5 kW. Então existe uma possibilidade do seu sistema nem passar pela análise de inversão de fluxo. E aí eu vou para uma outra possibilidade, que é o grid zero. O grid zero, até pouco tempo atrás, ele não estava na legislação como uma possibilidade de geração distribuída. O grid zero é o paralelismo permanente a você ter a conexão na rede, mas não injeta. E aí ele entrou dentro da resolução 1059, fazendo parte agora do sistema de compensação. Mas, pasme, ele não injeta energia e não compensa. E aí precisa fazer um trabalho um pouco mais apurado, de forma técnica, porque você tem que analisar a simultaneidade. Para que o seu cliente instale um sistema que supra a energia dele durante o período diurno. E eu vou trazer um caso concreto para vocês aqui de um modelo de negócio que tem muito integrador ganhando dinheiro. Então, eu tenho cliente, por exemplo, lá no escritório, que instala, em média, 30 a 35 sistemas de grid zero numa região que é muito industrializada lá em Minas Gerais, que é a região de Divinópolis e Itaúna. Ele esqueceu esse negócio de grid zero, partiu para uma conscientização do seu cliente da possibilidade de ele economizar o máximo que ele puder e não o que ele quer, para não ficar injetando energia excessivamente na rede, e o cliente tem uma redução, às vezes, de 30% a 45%, 50% da fatura de energia dele. Porque a simultaneidade medida no Brasil hoje para comércio e indústria está variando entre 50% e 60%. Então, hoje, a gente percebe na pesquisa da Greener, que entrevistou 7.500 integradores e recebeu mais de 5.700 respostas. É um número muito expressivo de integradores, representa, sim, com um fator aí de ajuste, né, dessa pesquisa, um dado relevante. Contra fatos não temos argumentos, de que há solução, sim, para o problema da inversão de fluxo. E alguns contrataram alguma empresa para recorrer. A gente tem muitos engenheiros, advogados, né, Fred, que conseguem fazer um bom recurso. Mas o engenheiro, ele tem que trabalhar com aquilo que está dentro do quadrado dele. Então, a gente, às vezes, vê o engenheiro fazendo um bom relatório técnico, mas ele peca no procedimento de recurso. E aí, a necessidade de você procurar um escritório que faça essa análise. Ou a Brights, ou o Baú Ribeiro Advogados. Olha que interessante isso aqui, porque eu falo muito grid zero, grid zero, grid zero, e o pessoal fala assim, isso não existe, não. Isso aqui é um caso concreto de um modelo de negócio que eu entendo que vai ser um modelo de negócio muito promissor em 2025, 2026. Isso aqui é uma agência de veículos, uma agência real,
é um sistema de 75 kW e o integrador arrumou um jeito de ganhar dinheiro. Ele vende o sistema por 280 mil para investidores, e isso é permitido pela Lei 14.300, tá? Você montar modelos de negócio para vender um projeto pronto. O que é proibido é vender preço de acesso. Ele vende por 280 mil, o custo dele é de 130, ele aluga esse sistema para a concessionária, porque ela não sabe se ela vai ficar ali 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ele aluga por 9 mil, o resultado líquido dele é 7.145, são duas despesas, é tributo e um valor mensal de manutenção. Ele tem uma taxa de retorno para o investidor de 25,8%, chega mais ou menos a 1,9%, tá? Um payback na média de 4 anos para um contrato no mínimo de 60 meses. E são contratos muito parecidos com os contratos de fundo de investimento. Se rescindir o contrato, tem que pagar a alocação inteira. É um cliente que desenvolveu isso na região de Minas Gerais, está vendendo para tudo quanto é tipo de concessionária de veículo, mas qual que é a sacada dele? Eu não vou fazer um sistema para injetar energia de noite. Eu vou fazer um sistema para um consumo diurno. É uma empresa que tem um consumo de mais ou menos ali uns 30 mil kW, está entregando um sistema de 13 mil kW. Ele ganha dinheiro, o investidor ganha dinheiro, que é o que a gente chama de modelo de negócio Build to Suit, né? O BTS. Eu construo uma usina dentro da sua necessidade. Na minha opinião, para o ano 2025, 2026 e anos seguintes, essa é a jogada. Não é fazer igual muitos já fizeram no passado, que é tentar vender o maior sistema possível de potência para um consumo que não era necessário. Então, é uma ideia que vocês podem copiar e está dentro da lei, da resolução 1059, como um fator de não analisar inversão de fluxo. Salvo me engano, inclusive, acho que é o primeiro dos dispositivos. Bárbara que me corrige. Geração local. Então eu falei um pouquinho de inversão de fluxo para vocês. Falei quais são as soluções que os seus pares estão arrumando. Trouxe um modelo de negócio, que é um modelo de negócio promissor para qualquer região, com ou sem inversão de fluxo. Um detalhe, né? Tem alguns estados do Nordeste que a inversão de fluxo nunca passou perto. Mas vai chegar lá, porque Minas, para importar as coisas ruins e boas também, na GD, ela é fenomenal. Qual que é o desafio que eu acho que vocês vão enfrentar para os próximos anos, até 2033? Tá? A GD, ela é feita de desafios. E eu recentemente ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Um piloto dizendo que alguém perguntou para ele, né? Por que um piloto voa sendo que há o risco de o avião cair e morrer? Ele falou que a vontade de voar, ela é muito maior do que o medo de morrer. Eu acho que o que faz a gente estar num setor como esse é a vontade de transformar realmente o mundo com algo que é sustentável, que é o propósito. Eu vejo muito isso nas lutas de quem está aí no setor, que o que mais move é o propósito. E a gente vai enfrentar mais um desafio que não é um desafio regulatório. É um desafio empresarial, de negócio, tributário. A reforma tributária, ela já foi aprovada, eu ouço assim, mas quando ela for aprovada, eu vou resolver o meu problema. Não, ela já foi aprovada. É uma reforma muito mais do que tributária, ela é negócio, é uma reforma do seu negócio, porque ela é uma reforma que vai acabar com 5 tributos que incidem sobre a venda de produtos e serviços, para transformar esses 5 em um único tributo, na verdade 2, né, o nosso IVA dual, com uma carga tributária muito maior do que nós estamos acostumados hoje. E a gente vai sair do que nós temos hoje de carga tributária para 28,7, essa é a média. Tá, Thiago, você está assustando a gente. Mas beleza, vamos entender como que é esse jogo.
os benefícios que a gente está acostumado, eles vão se encerrar em 2033. Então, por exemplo, o benefício do kit solar com FAS 101, ele vai acabar. O benefício, por exemplo, que Minas Gerais tem, que lá você pode tudo na GD, na compartilhada, no alto consumo, ele vai acabar. Mas não vai ter mais benefício na GD? Vai. Um benefício igualzinho nós temos no Confas hoje, que é o que nós temos no Rio Grande do Sul, que é o que nós temos no Ceará, que é o que nós temos em Santa Catarina, vai ser um benefício igual para todo mundo. A reforma tributária, ela quer fazer o quê? Ela quer igualar todo mundo na mesma régua. Não importa mais eu ter uma empresa em São Paulo, porque São Paulo me dá um benefício fiscal. Olha, o integrador de São Paulo vende um kit muito mais barato do que o meu, porque lá ele tem um benefício de redução de base de cálculo do ICMS que aqui no Rio Grande do Sul não tem. Isso vai acabar a guerra fiscal. A gente vai ter tributação em locais que não tributavam, por exemplo, locação de imóvel não é tributado. Quem tem usinas de investimento não paga ISS. Nós vamos ter uma tributação, mas a gente consegue fazer alguns arranjos para resolver isso. Para que vocês entendam o que vai acontecer, o PIS e o COFINS vai virar CBS, que é uma contribuição sobre bens, direitos e serviços. O ICMS e o ISS são impostos estaduais e municipais, vai virar o IBS, que é um imposto sobre bens e serviços. Acabou esse negócio de mercadoria, tem ICMS, serviço tem ISS. Tudo agora é tributado de uma única forma. O que é palpável é bem, o que é serviço, e o que é direito e vai ser tributado também. O IPI vai desaparecer e nós vamos ter um imposto chamado imposto seletivo. Tudo que é coisa ruim vai incidir esse imposto com uma carga tributária mais alta. A gente está chamando de imposto do pecado. Tudo que é ruim na nossa vida é tributado. Cigarro, cerveja, uísque, tudo vai ser tributado. Então eu chamo de IVA dual. Gente, meu tempo é bem curto, mas esse assunto para mim ele é muito importante. 2026, nós vamos começar a ter uma cobrança de 1% de IBS e CBS. Olha que interessante. O seu contador e o seu sistema de gestão vai trabalhar com dois regimes tributários diferentes. O atual e o novo. Então, nós precisamos começar a nos capacitar internamente para esse novo momento que acontece em 26. Quando chega em 2027, acabou o PIS e COFINS. E entra o CBS, já com uma carga tributária de mais ou menos 8,7%. Quando chega 2027, eu começo a ter uma divisão dos impostos que vão para o município e para o estado e redução proporcional. Diminui o ICMS em 10%, jogo no IBS. Nós vamos de 2026 a 2033 conviver com dois regimes tributários. E aí a gente vai precisar, além de se capacitar na academia do setor elétrico, se capacitar também em alguma academia tributária. Porque não vai ter como a gente conviver com dois regimes tributários sem saber como vai ser. Eu vou trazer um caso concreto que é muito interessante. Eu falei que o imóvel será tributado, a locação de imóvel será tributada. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma usina de investimento, eu não pago ISS nela, recebo lá um aluguel de 7 mil, eu não pago ISS, então todo mundo balançando a cabeça. Com a reforma vai pagar 8,7% de CBS mais 20% de IBS. Mas tudo tem um jeito. Olha que interessante. A gente já está simulando lá no escritório. O aluguel de R$1.000 de imóvel, mais um aluguel de equipamento de 7 mil. Visão do proprietário. Ele vai pagar o imposto normal, que ele sempre pagou hoje. Mas a visão da nossa SPE. Vocês já comeram o combo do McDonald's? Já olharam a nota fiscal do combo do McDonald's? Um refrigerante chega a custar R$20. E um hambúrguer custa R$7, R$8. Mas qual que é mais
difícil ou que custa mais caro para fazer? É o hambúrguer, gente. Só que o refrigerante não paga PIS e COFINS. As mulheres que já passaram o creme Nivea, aquele creme azul, 27,3 de IPI. Ele virou, sabe o quê? Colônia. Caiu para 7% de IPI. Eu amava o sonho de valsa, que era um bombom mais gostoso. Hoje não é bombom mais, ele é wafer, porque ele é 0 de IPI. Então, nesse modelo novo aqui, ó, você vai sublocar o imóvel por 5.200, vai ser tributado a 8,61 e vai jogar o resto do seu aluguel nos equipamentos. Porque não é o contrário que acontece hoje? Eu jogo tudo do equipamento, o aluguel do imóvel é pequenininho. Então, é a mesma coisa do kit solar. O que vocês fazem no kit solar, vocês vão fazer nas usinas de investimento. Tá? Então, ou seja, não para, né? Essa questão de lei se atualizando, a vida da gente, o negócio atualizando, não para. Por fim, o que eu preciso fazer então, Thiago, para me preparar para esse novo desafio? Que eu já mostrei para vocês que inversão de fluxo de potência é um desafio e ele tem como ser superado. Primeira coisa, entenda o impacto da reforma. Comece a pesquisar, comece a procurar um advogado tributarista. Revisão da sua estrutura tributária. Senta com seu contador, faz simulação e vê como que está a vida tributária da sua empresa. Comunicação com fornecedores. Uma coisa que eu não falei. Na reforma, tudo que você comprar vira crédito. Então, se eu estou devendo R$200 de tributo e eu tenho 100 de crédito, eu não tenho que pagar o governo 200, só pago 100. Então, você tem que começar a conversar com seus fornecedores, porque fornecedor inadimplente de tributos não gera crédito. Então, se você tem um fornecedor que te paga em dia, mas ele só nega tributos para o governo, ele não gera crédito para você. Digitalização e tecnologia, não tem esse negócio de ficar mandando PDF para contabilidade mais não, tá? Se não tiver uma conversa do seu sistema com o sistema da contabilidade, a sua empresa vai ficar para trás. Porque o que vem com a reforma tributária é uma digitalização muito forte da cobrança da Receita Federal. E parceria com especialistas. Tá? Ter parceria com um bom contador, com um bom advogado tributarista, fazer curso, fazer captação, capacitar seu setor fiscal, setor de compras. Gente, o tempo é curto, o Frederico vai fazer as perguntas para a gente. É isso que eu quis trazer para vocês. Nós vamos estar sempre vivendo novos desafios. Quem está no setor de energia e quiser permanecer, tem que entender, durante a minha vida inteira serão desafios. Eu tenho 18 anos, há 18 anos eu já passei por 2 crises, um impeachment, já passei por vários problemas, e agora nós estamos dando um julgamento num golpe. Então, ou seja, a gente vai sempre viver crise externa e desafio interno na nossa empresa. Obrigado. Uma salva de palmas para o Thiago. A hora que ele me disse assim que passou por um impeachment, eu me lembro que eu passei por 2 já. Eu devo estar ficando velho pra caramba. Na verdade, já, foram 2, né? Ah, tá, né? Eu devo estar ficando muito velho já. Thiago, tributação realmente vai ser, como é que se diz, aquela pedrinha no sapato, né? E depois, na hora do debate que nós vamos ter aqui, mediado pelo Frederico Bosquin, vai ser importante reforçar essa parte dos prazos quando entra em operação e realmente essa mensagem final de vamos estudar, gente, porque essa é a nossa realidade, não tem o que fazer, certo? Eu falo sempre isso para os meus clientes. Qualquer setor que você entrar, você tem desafios. Mas o setor elétrico, acho que ele supera qualquer outro setor regulado. Então, o que a gente tem que entender é, na parte de regulação, eu entendo que a gente tem muito mais controle. Nós temos associações muito fortes. Isso que a gente falou aqui de fast track, etc., é muito mérito da B Solar, por exemplo. Até da Bárbara. Tá? Aprovar um 7.5. Agora, tributação e política de governo, nós não temos como interagir. Controle nenhum. E é aí que a gente precisa se capacitar. Porque isso impacta diretamente o nosso negócio quando a gente vai vender um produto. Perfeito. Então, uma salva de palmas para o Thiago. Vamos dar continuidade. Thiagão, fica aí. Daqui a pouco volta aqui para frente.
Pega para